Nessa época, uma nova concepção sobre as pessoas engatinhava no pensamento popular e científico. Que toda a miríade de humanos do mundo pudesse ser amontoada em apenas 3 ou 4 tipos de pessoas, que o conceito de raças humanas distintas havia nascido. O primeiro cientista a usar raça para classificar os seres humanos foi um biólogo sueco chamado Carolus Linnaeus. Em 1775, ele descreveu 5 raças humanas. Linnaeus não foi o primeiro a pensar nisso, mas foi o primeiro a torná-lo oficialmente científico. E na história da ciência, o trabalho de Linnaeus era tão obviamente correto sobre o restante da biologia, que isto teve um grande impacto no estudo das diferenças humanas. Para Linnaeus, a raça dos humanos tinha o mesmo significado da raça dos animais. Uma subespécie, uma divisão importante dentro de uma espécie, cujos indivíduos ainda conseguem procriar cruzando com outras raças. Por exemplo, geralmente o elefante indiano e o elefante africano são considerados subespécies de elefante. Mas desde o início, os cientistas discordavam sobre o que deveria ser considerado uma subespécie, tanto para animais quanto para pessoas. Sempre que estudantes profissionais da espécie humana tentaram sentar e calcular o número adequado de categorias humanas, eles obtiveram um número que refletia a idade, tempo e as características específicas que estavam observando. A ideia de que a espécie humana poderia ser classificada não por cultura ou idioma, nem mesmo geograficamente, mas por algumas características físicas arbitrárias, foi desde o início um conceito enganoso. Atualmente, a maioria dos antropólogos concorda que Linnaeus estava errado. Os humanos não podem ser razoavelmente divididos em alguns grupos básicos. Não existe um número pequeno de grupos dentro dos quais a espécie humana possa ser classificada na natureza. Na verdade, o que descobrimos é que existe um padrão simples que conduz a uma aproximação inicial. As pessoas são parecidas com as que estão próximas delas e são diferentes das que estão distantes. Isso não nos diz que existam 5 tipos de pessoas, 20 ou 50. O conceito de raça é oriundo de uma ciência falha. Mas isso significa que não existe raça? Com o passar do tempo, as pessoas têm se prendido ao conceito de raça, dando significado a ele. A ciência abandonou a ideia, mas a sociedade não. Como as categorias de raça foram basicamente inventadas, elas são uma mixórdia de nacionalidade, etnicidade e características físicas. Então não é de surpreender que ninguém nunca tenha apresentado uma lista razoável de grupos raciais. Tomemos o censo. Durante séculos, o censo nos Estados Unidos experimentou mais de 30 categorias raciais, mudando as escolhas a cada pesquisa. O problema do censo é fascinante. Quando ele começou, estávamos num estágio intelectual em que acreditávamos que as categorias culturais eram científicas, mas agora sabemos que eram categorias folclóricas. E querendo ou não, as pessoas eram obrigadas a aderir a estas categorias. Por isso elas assumiram uma realidade social. E geralmente a realidade social de raça é arrepiante. Porque junto com a noção de raça, vem a ideia de que alguns são superiores e mais merecedores da vida. Raça é racismo. E assim começou a vil história do racismo. A chamada ciência da raça foi usada para promover todos os tipos de males políticos. No entanto, isso não tornou mais fácil definir as regras do jogo. Até os nazistas passaram maus momentos com isso, confiando em medidas arbitrárias para discernir se uma pessoa era ariana ou não. Os nazistas alegavam que feições faciais achatadas significavam que a pessoa era menos evoluída, mais parecida com um animal. O tamanho das orelhas ou do nariz podia determinar se a pessoa viveria
ou se morreria. O regime sul-africano do apartheid se baseou num sistema de classificação muito mais complexo, dividindo as pessoas entre brancos, orientais, negros e diversas categorias de pardos. E cada grupo tinha direitos muito diferentes. Nos Estados Unidos e em todo o mundo, o racismo sobreviveu na era moderna, deixando uma trilha sangrenta atrás de si. No século XX, a violência racial pode ter sido menor do que outrora, mas não acabou. Ainda existem grupos extremistas que mantêm vivas as ideias que representam. Muitos se recusam a aceitar que a raça tenha perdido o endosso da ciência. Muitas pessoas ainda acreditam que raça é uma forma razoável de classificar a nossa espécie. A raça é conveniente. Os norte-americanos acreditam que existem 3 raças: caucasianos, mongólicos e negroides. Ou, como você sabe, brancos, orientais e negros. Eles acreditam que esses são 3 grupos biológicos distintos, mas sabemos que isso não é verdade. Contudo, muitos de nós fomos ensinados a reconhecer 3 raças distintas. Se olharmos ao redor, isso pode parecer verdade. Os problemas com as raças é que, em grande parte, são uma ilusão de ótica. O que eu vejo com os meus olhos não é o que está lá fora. Lá fora pode haver 3 tipos de pessoas com diferenças discretas. Isso não é o que há lá fora na natureza. O que existe lá fora na natureza é uma raça humana. Porém, é difícil divulgar a ideia de que não existem raças distintas, por um motivo simples. As pessoas têm aparências diferentes. Raça é diferença. Estamos apresentando Tudo Sobre. A forma humana é milagrosa em sua diversidade. Mas será que as diferenças criam raças? Podemos pensar de outra forma, dizendo que uma raça é um grupo de pessoas com ancestrais comuns. Pessoas que se parecem e que talvez tenham determinados traços genéticos em comum. Parece muito simples. E se pegarmos um grupo aleatório de pessoas ruivas e as deixarmos numa ilha durante muito tempo? A cada nova geração, eles serão cada vez mais parecidos. Em breve, descobrirão algumas doenças e traços hereditários e combinações genéticas comuns. Tudo o que geralmente pensamos que constitui uma raça. Mas é fato que a Ilha dos Ruivos não é uma raça. É simplesmente um conjunto de genes isolados. A verdade é que qualquer população isolada, ruiva ou não, começará a se parecer dado tempo suficiente, simplesmente por seus membros serem aparentados. E este grupo terá uma aparência distinta da dos demais grupos. Mas realmente, qual o grau de diferença entre nós? A nova ciência da genética pode lançar alguma luz sobre a questão. Descobertas recentes mostram que os genes de cada um dos humanos são mais de 99% idênticos. Geneticamente, somos muito mais semelhantes do que a maioria das espécies. Por exemplo, os nossos parentes animais mais próximos, os chimpanzés, têm 3 ou 4 vezes mais variedade genética do que a observada em pessoas. Nos humanos, simplesmente não há variações suficientes para qualificar qualquer grupo como uma subespécie. Não reconhecemos a existência de subespécies na espécie humana. O motivo disso é que, empiricamente, elas não parecem existir. Se estudarmos a aparência dos humanos no mundo aborígene, não encontraremos grandes divisões entre as pessoas. Raça é ficção. Todos nós somos Homo sapiens, uma espécie sem subgrupos. Isso é comum no reino animal. Muitas espécies não têm subespécies.
O que não quer dizer que todas se pareçam. Existem gatos domésticos de todas as cores, todos exatamente da mesma espécie. O mesmo é verdade para os humanos. Atualmente, os cientistas acreditam que as diferenças humanas são apenas superficiais. As nossas aparências são distintas por 3 motivos básicos. Algumas características variam simplesmente devido a mutações genéticas ao acaso. Novos genes são introduzidos por conquista ou negociação. Acredita-se que outras diferenças sejam adaptações evolutivas ao meio ambiente. Por exemplo, a pele de cor mais clara deve ter se desenvolvido porque ela pode absorver mais vitamina D em regiões com menos horas de luz solar por ano. A pele escura parece proteger contra o câncer de pele em climas tropicais ensolarados. O cabelo anelado pode ocorrer mais frequentemente em climas mais quentes porque permite a dissipação de calor. Por sua vez, o cabelo liso parece ajudar a conservar o calor em regiões mais frias. Mas se as diferenças humanas se restringem à pele, como explicar a grande importância da raça no mundo moderno? Quando as pessoas são tratadas de modo distinto em função de diferenças insignificantes, a raça ganha sentido. A ideia de raça está profundamente enraizada em nossas culturas e psiques. Compartilhamos um entendimento popular do significado dessa palavra. Se pararmos as pessoas e perguntarmos de que raça são, elas não saberão do que estamos falando. A raça é inerente. Geralmente digo que sou oriental porque eu sou da China. Sempre que alguém me pergunta qual é a minha raça, eu digo que sou português. Eu não tenho do que me envergonhar. É óbvio. Então... Fico confuso. Muitas vezes acham que eu sou filipino. Acho que sou branco, europeu, norte-americano. Será que alguém usa essa expressão? Eu sou metade chinês e metade vietnamita, mas geralmente eu respondo chinês, porque eu me identifico mais com essa parte da minha herança. A raça se tornou um conceito social e politicamente importante. Ela é usada para significar tudo: cor da pele, ascendência, cultura. Alguns especialistas estão tentando descobrir se respondemos fisicamente à ideia de raça. Será que a ideia de raça é tão arraigada que pode acelerar os seus batimentos cardíacos? Para ter certeza de que o nosso equipamento está funcionando bem, eu tenho que medir sua pulsação. Esta pesquisadora está medindo o estresse que uma pessoa experimenta quando confrontada ou ao ser tocada por um estranho da mesma raça ou de outra raça. Scott Rayner e David Rolock são os psicólogos da Universidade de Purdue que projetaram e estão realizando a pesquisa. Tenho muito interesse em questões relacionadas à adequação de pessoas de grupos raciais e étnicos diferentes. Nós dois nos interessamos sobre como esses fatores atuam em situações do dia a dia. Mais de 100 alunos afro-norte-americanos e brancos participaram da experiência. Eletrodos foram conectados a cada sujeito para detectar o estresse. Em seguida, um técnico entrava na sala. Olá, Joe. Meu nome é Troy. Eu estou... Esta pessoa sempre era do mesmo sexo do sujeito, mas nem sempre da mesma raça. A pesquisa encontrou diferenças significativas sobre como as pessoas respondem a estranhos de uma raça diferente. A descoberta mais notável foi a das reações de homens afro-norte-americanos. Enquanto homens negros apresentavam um pequeno aumento de estresse ao encontrarem um estranho negro, os homens brancos apresentaram uma resposta mais exagerada. Quando um homem branco era o sujeito e encontrava um homem negro, seu ritmo cardíaco aumentava quando a pessoa entrava na sala. Mas se acelerava ainda mais do que com outras combinações. Depois, quando eles eram tocados por aquela pessoa, o ritmo cardíaco continuava a aumentar. Em geral, a alteração do ritmo cardíaco de homens brancos que encontravam homens negros superava 10 batimentos por minuto. 10 batimentos por minuto é uma mudança grande, especialmente considerando que a pessoa estava sentada, reclinada numa agradável espreguiçadeira, geralmente numa posição relaxada.
Uma coisa que a pesquisa de Pudgell mostra é que raça significa algo muito real para a maioria das pessoas. Raça é significativa, é evidente, as pessoas anotam. Nas últimas décadas tem havido muita discussão sobre daltonismo. A despeito dos méritos disso, simplesmente não é verdade. As pessoas percebem. Além de notar a raça, as pessoas vinculam ideias a ela. Ideias sobre o comportamento das pessoas. Eles são idiotas. Não se pode confiar neles. De onde vêm essas ideias? E por que são tão persistentes? Classificar uma pessoa com base em atributos do grupo simplifica o mundo. Lidar com a complexidade fica muito mais simples, porque, na verdade, a complexidade é reduzida a fórmulas. Todos nós fazemos isso. A polícia faz isso quando traça o perfil de suspeitos. A maioria dos estereótipos provavelmente tem poucas sementes de verdade. Mas as sementes se transformam em ervas daninhas de ódio porque permitimos que se propagassem e saíssem de controle. Os estereótipos são uma forma traiçoeira de preconceito. Eles atuam de maneira sutil, através de insinuações e caricaturas. Muitas pessoas equiparam os orientais a estrangeiros. Bem, há duas coisas. Primeira, eles igualam raça à cultura. E segundo, eles igualam oriental a não norte-americanos. Se a pessoa é oriental, não é norte-americana. Muitos orientais norte-americanos comentam como as pessoas os cumprimentam. Se falam inglês ou perguntam quando chegaram de onde vieram. Parece que os latinos são vistos por alguns como selvagens nobres ou selvagens nobres conquistados. Por outros como esse tipo de vingadores ilegais, sem documentos. Quando eu digo às pessoas que eu sou uma negra que não é negra, elas respondem de forma negativa. Dizem, mas você não é negra de verdade, apenas uma parte de você é negra, e você nem parece negra. E, na verdade, eles não querem me identificar como negra. Eles acham que isso os deixa constrangidos, e acham que existe muito racismo por aí, e uma grande distância para os negros. Curiosamente, alguns estereótipos são impostos a todos os grupos. Quase todos os grupos raciais ou étnicos que encontrei, que tiveram alguma altercação com outro grupo numa sociedade, viram a si mesmos como mais dedicados aos valores familiares do que o outro grupo. E o outro grupo pode ter exatamente a mesma imagem simétrica. Acho que muitos negros têm uma imagem dos brancos, pelo que me contaram, como sendo mais frios, menos humanos, menos calorosos, menos intuitivamente humanos, talvez menos ligados à família. Se os estereótipos estão tão profundamente enraizados na nossa cultura e nas nossas mentes inconscientes, será possível fugir dessas tendências? Acho que precisamos conversar sobre as raças e que nunca poderemos atacar o racismo nem os problemas raciais se não conversarmos, se não observarmos, se não pensarmos e conversarmos sobre raça. E pensar, falar e observar as raças não significa ódio nem racismo. Ser um latino-americano que nega sua raça. Quer saber? A minha ex-mulher era metade italiana e metade chata. Perceber a raça e lançar nossas suposições sobre a mesa é a especialidade de certas pessoas. O humorismo pode ser uma ferramenta muito poderosa para examinar ideias a respeito de raça. Na verdade, sou iraniano. Obrigado, posso sentir a cordialidade. Muito obrigado. Balde de água fria. Eu gostaria de começar fazendo algo em nome de Alá. Eu queria ser jornalista âncora, entende? Meio como até eu fazer um nome. Depois eu passaria por aquela transformação latina, sabe? Aquela coisa cultural que sempre acontece. Esses foram os acontecimentos de hoje, na parte externa do Fórum de Los Angeles. Meu nome é Maria Picha Rodrigues Martinez. Então eu fiz. Foi legal mesmo. Demiti o gerente, o que é espantoso no mundo do showbiz. Mas eu vou contar porque tive que demitir ele. Ele disse pra mim, sabe, Margarete, eu acho que essa coisa oriental não pega bem com as pessoas. As raças são engraçadas. Ele achava que estava fazendo uma crítica construtiva, dizendo, talvez você pudesse fazer um curso em algum lugar, talvez pudesse ser um pouco mais latina, seria uma boa ideia. Talvez se você pudesse simplesmente ser negra, talvez pudéssemos conseguir uma novela para você.
Acho que os comediantes podem falar sobre as raças porque estão lidando com humor e estão transmitindo uma mensagem de uma forma engraçada. Acho que as pessoas são passivas e acho que todos deveriam conversar sobre isso. E as pessoas falam muito mais com você quando você tem um cachorro, porque quando você leva um cachorro para passear e esse sem-teto surge do nada na sua frente e começa: esse cachorro, cachorro maluco, cachorro doido, que bumbum! Provavelmente ele não teria dito isso se eu estivesse sozinha. O meu objetivo ao comentar sobre as raças na comédia é levar luz, iluminar duas experiências que foram particularmente dolorosas para mim e desagradáveis. Eu fico chateada com as coisas e escrevo piadas sobre elas, o que alivia um pouco a minha dor e também mostra às pessoas o fato de que não devemos fazer essas coisas porque são horríveis. E estou tão apaixonada por ele que concordei em ir conhecer a família dele lá na Flórida. Eu estava meio preocupada antes de ir para a Flórida. Eu perguntei: vai ter mais gente oriental? E ele respondeu: não. Então eu disse: bom, então você poderia me levar à lavanderia, porque não consigo ficar por aí com essas pessoas tanto tempo. Acho que sempre que você fala sobre as raças, está entrando em um terreno traiçoeiro, porque todo mundo tem uma ideia bem definida sobre o significado da palavra raça. Então, de certa forma, você está desafiando os conceitos das pessoas sobre quem elas mesmas são. E acho que as pessoas que pensam que o que eu faço bom, já me chamaram de racista, mas nunca me considerei racista. Eu acho que isso é bom. Você pode me chamar de racista o quanto quiser, mas pelo menos estamos falando sobre isso. Estamos conversando sobre isso. Obrigada, pessoal. Uma das razões por que raça representa um bom material para o humorismo é que o simples fato de falar nela já quebra um tabu. Muitas pessoas têm muita dificuldade em conversar sobre as raças. O que é racismo? As raças são um tabu. O que é racismo? Como ele atua? Estivemos observando, é um tema difícil de se falar. As pessoas o evitam efetivamente, mas a verdade é que também querem conversar sobre isso. E quando têm oportunidade de fazê-lo, vão em frente. Porque é um tema muito importante que acarreta impacto em nossas vidas. Mesmo assim, há muito silêncio sobre isso. Aqui, as frases provocativas que vocês fizeram semana passada. A psicóloga Beverly Tatum é reitora da faculdade Mount Holyoke. Há quase uma década, ela vem ministrando um curso sobre a psicologia do racismo. Todos os alunos da turma devem elaborar um projeto para demolir o racismo em sua própria vida. Penso muito sobre os julgamentos. Acho que há muitas formas nas ideias que se originam do povo para pensar sobre como posso fazer diferença. E é isso que eu encorajo quem lê o meu livro e os meus alunos a pensar. Qual a minha esfera de influência? Como educadora, escolhi em parte o que vou ensinar. Escolhi ensinar a psicologia do racismo como uma forma de exercer a minha esfera de influência. Mas todos temos esferas de influência diferentes. E pensar qual a minha esfera de influência, como posso usá-la para fazer uma diferença nesse ciclo, é um passo importante. Tudo remonta ao racismo ser uma coisa... Tatum acha que não é suficiente simplesmente evitar ações racistas. Gosto de comparar o racismo a uma esteira rolante no aeroporto. O ciclo do racismo sendo como a esteira, porque você pode subir na esteira do aeroporto e se deixar levar. Não precisa fazer muito esforço, na verdade não precisa fazer nada. É só ficar parado ali para ser levado ao seu destino. O racismo é mais ou menos assim, no sentido de que muitos de nós não xingamos as pessoas, não participamos de atos de violência racial, não discriminamos ativamente. Mesmo assim, ainda somos levados por esse ciclo. A pergunta não é, você é racista? A pergunta é, você é ativamente antirracista? Geralmente, trabalhar para entender e combater o racismo é um esforço pessoal. E de vez em quando, as ações de um único ser humano podem superar todas as expectativas. As raças são extraordinárias. É claro que havia pessoas que achavam que eu era louco. Meus amigos sabem que sou maluco. Eles sempre souberam que eu era um pouco diferente.
Daryl Davis é músico profissional. Como executante e artista de gravações, ele obteve sucesso considerável em sua carreira musical. Mas o hobby dele é que o torna incomum. Esta é uma roupa da Ku Klux Klan. Pode-se ver que essa roupa pertenceu a um comandante do clã pelas listas nas mangas. Daryl Davis é obcecado pela Ku Klux Klan. Aqui são o capuz e a máscara. E a preocupação dele não se restringe a ler livros e colecionar parafernália. O relacionamento de Daryl Davis com a Klan começou há alguns anos, quando Davis encontrou um homem branco num bar onde ele estava tocando. Esse cara veio até mim e disse: olha, cara, eu nunca ouvi um negro tocar como Jerry Lee Lewis. Então comecei a contar a ele onde Jerry Lee aprendera aquele estilo. Ele não acreditou muito, mas me convidou para uma bebida. Então sentei à mesa dele e tomei suco de uva do monte com ele. Ele disse: essa é a primeira vez que bebo com um negro. Aí eu pensei: nossa, isso é estranho. Então eu perguntei por quê. E ele riu entre dentes e o amigo dele falou: conta para ele, conta para ele. Eu disse: conta. E ele disse: sou membro da Ku Klux Klan. Comecei a rir porque eu pensei: sabe, esse cara tá me gozando. Mas não era nenhuma piada, e a partir daquele momento o fascínio de Davis pela Ku Klux Klan cresceu. Eu nunca tento fazer amizade com ninguém. Eu só procuro obter informações para tentar entender por que pessoas pensam assim. O que aconteceu foi que, para encurtar a história, eu descobri quem era o líder da Klan aqui no meu estado. Davis entrou em contato com o grão-mestre Roger Kelly de Maryland e conseguiu uma reunião com ele. Surpreendentemente, a reunião acabou sendo uma entrevista cordial de 2 horas e meia. Com aquela experiência, Davis deu início a uma odisseia bizarra contada em seu livro O Destino dos Relacionamentos da Ku Klux Klan. Ele passou vários anos entrevistando dúzias de homens da Klan e fez mais do que simplesmente satisfazer sua curiosidade. A coisa mais importante que consegui questionando membros da Klan é que enquanto você está aprendendo ativamente sobre outras pessoas, você está ensinando sobre si mesmo de forma passiva. Pouco a pouco, Davis ganhou a confiança de muitos membros da Klan. É praticamente certo que ele é o único negro que já foi convidado para as reuniões da Klan. E tem mais, ele vai e fica nos bastidores com os líderes da Klan. Tenho mais respeito por este negro do que por vocês aí, seus neguinhos brancos. Com o passar do tempo, a cordialidade e a abertura de Davis levaram a algo que ninguém poderia imaginar. 11 ou 12 membros de diversos grupos da Klan deixaram suas organizações depois de me conhecer. Alguns me deram seus trajes e capuzes, certificados de associação, medalhas, tudo. Tenho muito orgulho de ter essas coisas. O racismo é como um câncer. Ele precisa ser tratado quando os sintomas são descobertos, senão ele se espalha e é por isso que ele ainda existe aqui nesse país. Então escolhi tratá-lo à minha maneira e tive alguns resultados bons. No meu armário há trajes e capuzes de pessoas que mudaram e que influenciaram outras a mudar. Foi isso que fiz para melhorar o relacionamento entre as raças. O que você fez? Quantos trajes estão pendurados no seu armário? É difícil imaginar algo mais surpreendente do que um afro-norte-americano com um armário repleto